E aí, galera, quanta saudade, você não tem noção da falta que vocês estão fazendo. Acaba da aula aqui por um bocado de cadeira vazia, não é fácil, tá certo? Retomando o que nós trabalhamos na nossa última aula, certo? Vou dar uma praticadazinha em algumas questões de estatística, tá certo? E aí vou começar na página 85, a questão número 3, tá bom? Que diz assim: o Departamento de Comércio Exterior do Banco Central possui 30 funcionários. É importante destacar que são 30 funcionários. Com a seguinte distribuição salarial em reais. Tá certo? Então ele diz aí, ó, que tem 10 funcionários, vou colocar aqui, ó, 10 funcionários ganhando quanto? R$2.000. 12 funcionários ganhando quanto? R$3.600. Ok? 5 funcionários ganhando quanto? R$4.000. Ok? E 3 funcionários ganhando quanto? R$6.000. Vamos lá, vamos prestar atenção. Se eu for somar aqui, ó, aqui eu tenho 22, 27, 30 funcionários. O que é que ele quer? Quantos funcionários que recebem 3.600 devem ser demitidos para que a mediana dessa distribuição de salários seja igual a 2.800? Eu queria dizer a vocês, inicialmente, que não tem nenhum funcionário que recebe 2.800. Para que a mediana seja 2.800, obrigatoriamente tem que ter uma composição, tá certo? De um funcionário que o quê? Que recebe 2.000 com um funcionário que recebe o quê? 3.600. Para que a soma de 2.000 com 3.600 chegue a 5.600 e dividido por 2 chegue ao quê? Ao 2.800. Então, repito, não tem nenhum funcionário que receba 2.800. Para que a mediana seja 2.800, obrigatoriamente o último tem que receber 2.000 e o primeiro daqui tem que receber 3.600 para que a mediana dê 2.800. Tá certo? Então o que é que tem que acontecer? Eu tenho que pegar o último daqui. O último daqui obrigatoriamente é o quê? É o 10º funcionário. Tá certo? É o 10º funcionário. Eu tenho que pegar o 10º funcionário, tá certo? E tenho que pegar o quê? O 11º funcionário, para que a mediana seja 2.800. Essa é a única condição. Eu tenho que pegar o quê? O termo 10, tá certo? O termo 11, somar e dividir por 2, para que isso daí dê o quê? Os 2.800. E de fato vai dar. Se eu pegar o 10º funcionário, 2.000. Com o 11º funcionário, 3.600. Tá certo? Dividido por 2, vai dar o quê? Os 2.800. Essa é a única condição para que a mediana seja 2.800. Só que eu não posso esquecer que a mediana, pessoal, que é exatamente quem vai estar entre esses dois, ele determina o quê? A quantidade de termos que tem antes da mediana e a quantidade de termos que tem para trás da mediana. Então eu não tenho 2.800? Quantos termos eu vou ter para trás da mediana? 10. Quantos termos eu vou ter para frente? 10 também. Ou seja, quantos funcionários eu vou ter para que a mediana seja 2.800? Se eu tenho 10 antes da mediana e 10 depois da mediana, eu vou chegar a quanto? A 20 funcionários.
Mas qual é o total de funcionários, Andrezinho? O total de funcionários são quanto? São 30. Se eu tenho que ter 20, quantos foram demitidos? 10. 10 funcionários, o quê? Demitidos. Ok? Vamos lá, pessoal. Agora vamos para a nossa segunda questão. Questão que caiu no Enem, que diz o seguinte: o quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se X, Y e Z são respectivamente média, mediana e moda dessa distribuição, então, pessoal, vou começar pela moda, tá certo? Para mim, é a medida de tendência central mais fácil de encontrar. Mas antes eu vou escrever aqui, só para ficar organizado, a nossa vida, tá certo? Então eu vou escrever essa tabelinha. Então, ó, 0 gol, isso aconteceu quantas vezes? Em 5 partidas. 1 gol aconteceu em quantas vezes? Em 3 partidas. 2 gols, quantas vezes? Em 4 partidas. 3 gols, em quantas vezes? Em 3 partidas. 4 gols, em quantas vezes? Em 2 partidas. 5 gols, em quantas vezes? Em 2 partidas. E 7 gols, em quantas vezes? Em 1 partida. Se eu for somar o total de partidas, eu vou chegar 8, 12, 15, 20 partidas. Tá certo? Quem é a moda? A moda é aquele dado da amostra que tem a maior frequência. Tá certo? Quem é que se repete mais aí? Quem se repete mais, meus amigos? Tá certo? A moda, que é representado na questão pela letra Z, quem se repete mais aí é o 0, que se repete quantas vezes? 5 vezes. Essa é a moda. Tá certo? Vamos lá. De cara aí, pessoal, acho que ficava fácil de eliminar 2 alternativas, a A e a C, porque apenas a B, a D e a E representam o Z como o menor deles, não tem como ser negativo, tá certo? Vamos para a mediana. Vamos para a mediana. A mediana, ele representa por qual letrinha? A Y. A quantidade é par. Se a quantidade é par, a mediana vai ser a média aritmética dos 2 que estão no meio. Não são 10? Opa, não são 20 repetições? Não são 20 termos? Como é que a gente faz para encontrar os 2 termos do meio? 20 dividido por 2 dá quanto? 10. Eu vou pegar o termo 10 e o imediatamente depois, o termo 11, e dividir por quanto? E dividir por 2. Tá certo? Então, a mediana, o Y, vai ser... Quem é o termo 10? Eu tenho 5 aqui. Eu tenho com mais 3 dá 8. Eu tenho com mais 4 dá 12. Tá certo? Aqui, meu amigo, é certeza que vai do primeiro ao quinto. São 5 termos. Com mais 3, aqui é certeza que vai do sexto ao oitavo. Com mais 4 dá 12, é certeza que vai do nono ao 12º. Tá certo? Então, o termo 10 e o termo 11, sem dúvida alguma, está entre o nono termo, o nono dado, e o quê? O 12º dado. E eles são iguais a quanto? Iguais a 2. Então, a mediana vai ser termo 10, 2. O termo 11, 2. Dividido por 2. Que dá quanto, hein? 2. Acabei de descobrir a moda. Quem é a moda? 10. Acabei de descobrir a mediana. Quem é a mediana? 2. Está faltando a média, que para mim
É a mais fácil. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é fácil. Tá certo? E a média quem é? É x. Tá certo? Vou fazer uma média ponderada, por quê? Porque o 0 aparece 5 vezes. Então 0 aparece 5 vezes, mais 5. O 1 aparece 3 vezes. 1 vezes 3. O 2 aparece 4 vezes. 2 vezes 4. O 3 aparece 3 vezes. 3 vezes 3. O 4 aparece 2 vezes. 4 vezes 2. O 5 aparece 2 vezes. 5 vezes 2. Tá certo? E o 7 aparece uma vez. 7 vezes 1. Tudo isso dividido pelo total de termos, tudo isso dividido pelo total de dados, que dá quanto? Dá 20. Resolvendo essas continhas, eu vou chegar a 45 sobre 20, que vai dar o quê? 2,25. Consequentemente, tá certo? Eu tenho certeza o quê? Que o menor é Z. Depois do Z, eu tenho o Y. E depois o maior que tem o X. Ok? Resposta correta nessa ordem: Z, Y e X. Letra E de escola. Tá certo? Vamos para a nossa terceira questão, página 89, questão número 9. Para mim a mais bonita, tá certo? Também do Enem. Foi realizado um levantamento com 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais, tá certo? Das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram então vamos lá, o hotel A, tá certo? R$200, ok? E corresponde ao quê? A 25% dos 200. 25%, meus amigos, é a mesma coisa que um quarto. Então eu tenho 50 hotéis. Pagando quanto? Uma diária de quanto? R$200. Tá certo? Vamos lá. O B 25% também. 25% de 200 é um quarto de 200, 50 hotéis. O quê? Quanto é o B? R$300. Vamos lá. Depois, o C, 40%. Quanto é 40% de 200? 0,4 vezes 200? 80 hotéis. Qual a diária? R$400. E para finalizar, só está faltando quem? O D, 10%. 10% de 200, 20 hotéis. Qual a diária? R$600. Ok? Deixando claro que são o quê? 200 hotéis. É uma quantidade o quê? Par. É uma quantidade par. Ele quer saber o quê? O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é, meus amigos, se eu tenho 200 hotéis, se a quantidade de dados da minha amostra é 200, para descobrir a mediana, já que 200 é um número par, para descobrir a mediana, eu tenho que pegar o quê? A média aritmética dos dois que estão no meio. Como é que eu faço para descobrir os dois que estão no meio? Não é 200? 200 dividido por 2 dá quanto? 100. Então a mediana, meus queridos, vai ser o quê? O termo 100 mais o termo 101 dividido por quanto? Por 2. Tá certo? Então, quem danado vai ser a minha mediana? O termo 100
eu tenho 50 hotéis aqui com mais 50. Esse 300 aqui, ó, vai ser o quê? O centésimo termo. Porque eu tenho 50 hotéis com 50 hotéis, até aqui tem 100 hotéis. Tá certo? Então, na repetição, o 300 vai ser o centésimo termo. Tá bom? 300. E quem é o centésimo primeiro? É exatamente o 400. Tá certo? Dividido por 2. Para quem não entendeu, eu ainda vou fazer o seguinte aqui, meus amigos. Eu ainda vou fazer o seguinte. Aqui eu vou ter o quê? 200. Do primeiro ao 50º. Aqui, 300. Do 51º ao centésimo, porque até aqui tem que ter 100, 50 com 50, 100, tem que ir até o centésimo. Por isso que esse 300 vai ser o centésimo termo. Tá certo? Aqui, vai ter que ir até 180, então aqui vai do centésimo, ou do 101, até o 180. E aqui, do 181 até o 200. Então, de fato, quem é o centésimo? Quem é o termo 100? 300. Quem é o termo 101? 400. E quem é a mediana? É a média aritmética do 300 com 400, que dá quanto, hein? 350. Ok? Resposta correta, letra C de casa. Beleza? Vamos para a nossa última dessa sequência. Vamos lá. Muita gente, inclusive, tem dificuldade nessa questão. E essa questão, ela exige um conceitozinho de estatística, mas exige principalmente a parte de transformação de unidades. Tá certo? Então vamos lá. Um produtor de café, irrigado em Minas Gerais, recebeu um relatório de consultoria estatística, constatando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de suas propriedades. Os talhões têm a mesma área de 30.000 metros quadrados, e o valor obtido para o desvio padrão é de 90 quilogramas por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare. Tá certo? A variância das produções dos talhões expressa em sacas por hectare ele quer a variância. Tá certo? Como ele quer a variância, eu não posso esquecer do seguinte, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se eu elevo ao quadrado dos dois lados, o que é que acontece? A raiz quadrada da variância elevado ao quadrado vai dar variância. E o desvio padrão ao quadrado vai ficar desvio padrão ao quadrado. Para quem não entendeu, eu apenas elevei o quadrado dos dois lados para chegar a isso aqui, porque o que ele deseja é a variância. Só que o desvio padrão, pelo que vocês observaram, está numa unidade diferente da exigida na questão. Qual é? Tá certo? A questão fornece um desvio padrão em quilogramas por talhão, e o que a questão quer é em sacas por hectare. Então ele quer, meus amigos, fazer a transformação, ele quer transformar. E uma das estratégias que eu utilizo para a transformação de unidades é usar a análise dimensional. O professor nunca ouviu falar, eu vou lhe explicar. Tá certo? Qual o desvio padrão que ele fornece aí? Desvio padrão, 90 quilogramas por quem? Por talhão. Isso é o que ele fornece. Meus amigos, a análise dimensional, para a gente transformar aí esta unidade na a desejada da questão, é o quê? É transformar isso daqui, tá certo? No que é desejado, sempre multiplicando por 1. Na hora que você multiplica uma coisa por 1, isso não vai alterar o seu resultado. Tá certo? O que a questão diz?
Ele quer transformar em sacas. E o que é que ele disse? Que cada saca corresponde a o quê? A 60 quilos. Uma saca corresponde a 60 quilos. Tem aquela brincadeira, qual o mais pesado? 1 quilo de feijão ou 1000 gramas de feijão? É a mesma coisa. Se você divide 1 quilo por 1000 gramas, 1 quilograma por 1000 gramas, vai dar 1. Por quê? Porque são valores iguais. Então aqui o que é que eu vou fazer? Lá vai, ó. Vou multiplicar por 1. Como você vai multiplicar por 1? 60 quilogramas corresponde ao quê? A uma saca. Meus amigos, isso daqui, ó, eu não posso esquecer. Vale quanto? Vale 1. Eu estou dividindo duas coisas iguais e na hora que você multiplica por 1, isso não vai alterar. É a mesma coisa de você dividir o quê? 1 quilograma por 1000 gramas. Isso está quanto? Dá 1. Tá certo? Dá 1, esses resultados, esses dois valores são valores iguais. Na hora que eu divido valores iguais, o resultado dá 1. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Agora, por que eu botei os 60 quilogramas embaixo? Porque a minha ideia é cancelar o quilograma com o quilograma. Já cheguei na parte de cima, no que é desejado na questão, que é deixar a saca. Só falta agora a parte de baixo, que ele não quer talhão. Ele quer o quê? Hectare. Só que a questão disse, meus amigos, presta atenção, olha para cá. A questão diz o seguinte, que um talhão vale 30.000 metros quadrados. 30.000. O que é 30.000? Eu sei que 10.000 é 1 hectare. 30.000 são o quê? 3 hectares. Se 10.000 metros quadrados é 1 hectare, 30.000 metros quadrados, 3 hectares. E a questão fala que um talhão é 30.000 metros quadrados. Um talhão são 3 hectares. Então o que é que eu vou fazer? Lá vai, ó. Um talhão, tá certo? É igual ao quê? A 3 hectares. Eu estou dividindo, meus amigos, coisas iguais. Isso daqui, ó, é 1. E por que você colocou o talhão em cima? Para eu cortar o talhão de baixo com o talhão de cima. Eu multipliquei por 1. Tá certo? Então o que é que vai acontecer com o desvio padrão? O que é que vai acontecer com o desvio padrão? Vai ficar, ó, 90 em cima. Sobre quanto? 3 vezes 60, 180 embaixo. Isso o quê? Saca por quem? Por hectare. Só que 90 por 180 dá o quê? 0,5. 0,5 o quê? Saca por hectare. Só que a questão não quer o desvio padrão. A questão quer o quê? A variância. E quem é a variância? É o desvio padrão elevado ao quadrado. Então eu vou pegar esse desvio padrão e vou elevar ele ao quadrado. Tá certo? Como é que vai ficar? Variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Variância é o 0,5 ao quadrado, que dá quanto? 0,25. O que? Saca ao quadrado, porque se eu elevei ao quadrado, por hectare ao quadrado. Tá certo? Pode ser 0,25 ou 1/4. Nas alternativas aparece o quê? 0,25, letra E de escola. Ok, meus amigos? Para quem teve dúvida em transformação, ó, um outro exemplozinho aqui, básico, bem básico, ó. Imagine que eu tenho uma velocidade, ó, simples, ó, de 40 quilômetros por hora. Como é que a gente faz para passar de 40 quilômetros por hora para centímetros por minuto? Simples. Ó, 1 quilômetro
tem quantos centímetros? Rapaz, 1 quilômetro tem 1000 metros. E 1 metro tem o quê? 100 centímetros. Então, para eu sair de quilômetros para os centímetros, eu vou descer 5 casinhas. Então, 1 quilômetro, ele tem o quê? 10 elevado à quinta centímetros. Isso aqui são coisas iguais. Vou cancelar, ó. Quilômetro, 1 quilômetro. E 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Vou colocar 1 hora em cima e vou colocar o quê? 60 minutos embaixo. Ok? André, por que colocou a hora em cima? Para cortar hora com hora. Já cheguei, ó, centímetros por minuto. Agora é só conta. Posso cancelar aqui, ó, 0 com 0. Tá certo? Aqui vai ficar, posso simplificar também, ó, por 2, ó. Ó, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Então vai ficar 2 vezes 100 mil, 200 mil, sobre 3. O quê? Centímetros por minuto. Onde eu usei a mesma estratégia de transformação de unidades, multiplicando sempre por 1. Ok? Valeu, pessoal!